Você já deve ter comprado algum tipo de remédio indicado por um médico para usar durante um tratamento. Só que não usou tudo porque a quantidade que veio na cartela foi bem maior do que o recomendado. Aí então precisou descartar os comprimidos. Apesar de nem todo mundo saber, há anos existe uma lei que determina que as farmácias façam a venda do medicamento fracionado. Só que na prática isso não funciona. E esse assunto voltou a ser discutido no Senado. Há 13 anos, uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, prevê em decreto a venda de medicamentos de forma fracionada, modelo que permitiria ao paciente comprar apenas o número de comprimidos indicado em receita médica. Só que a proposta ficou em pedaços e não é vista nas farmácias do país. O fato de existir os cartelados não deixaria de ter a necessidade de existir os fracionáveis, que o grande interessante para a sociedade é que existisse os fracionáveis, baratearia o tratamento do usuário, diminuiria as sobras e, com isso, diminuiria os problemas de intoxicações e reações por medicamento. Agora, uma proposta que visa tornar obrigatória essa oferta reabriu a discussão no Senado, na esteira da renovação do Congresso. A retomada do debate fraciona ainda mais as opiniões. Para o diretor do Conselho Regional de Farmácias, em Guararapes, está mais do que na hora das indústrias se adequarem à norma. O uso racional, que vai utilizar o medicamento de forma necessária e efetiva para tratar aquela doença, que não haja sobra, que não haja desperdício de dinheiro, tanto público quanto privado. Sim, o Conselho Regional de Farmácia apoia e incentiva que poderia ter mais fracionáveis. A maioria das farmácias não vendem medicamentos fracionados, porque a indústria não adaptou as embalagens. Neste, há mais de 6 mil medicamentos e apenas 6 ou 7 itens com embalagens adaptadas. Ainda é pequeno o número de produtos que são disponíveis da indústria para ser adquiridos na farmácia ou no varejo farmacêutico para estar de acesso à sociedade. Os farmacêuticos não podem simplesmente abrir as caixas de remédios e passar a tesoura. O correto é que cada quadradinho de comprimido tem o prazo de validade e o lote a que pertence. Quando alguma pessoa corta um medicamento que não é fracionável, simplesmente está levando algo para casa que se desconhece. Então a embalagem que está levando para casa muitas vezes não tem as informações necessárias para que dê segurança ao início do tratamento. Pela falta de embalagens, a resolução não se torna popular entre as pessoas. Tem gente que não faz ideia do que é a venda fracionada, mas gostou de saber que a medida reduziria e muito o desperdício de medicamentos. Francamente, eu nunca sabia disso. Eu tomei conhecimento agora. Então, eu acho que seria uma ótima ideia para inovar. Acho que é válido.